Esse esquema do Antônio Oliveira de agora, ele joga com um médio pela direita. Então, pois caindo muito pelo lado direito, tanto que a gente comentou que nessa partida contra o Avaí, Jaderson, Marrone e Natan faziam um combinado ali pra fazer as jogadas. Sim. A questão do Jaderson é que ele teve uma lesão recentemente de cabeça, se eu não me engano, né? Foi uma lesão séria. De cabeça. E junto, não foi só a questão da saída do Daniel Paulista, tá? Foi na final do estadual. Isso, que Sim, o estadual foi durante a Série B, né? A final. A questão é que a saída do Daniel Paulista e a lesão do Jaderson foi um dos motivos da queda de rendimento do Remo. Agora ele voltando, tudo bem que agora também é um cenário diferente, porque o Remo contratou muito. Tem muita peça de reposição. Agora o Diego Hernandes mesmo. É um jogador que vem bem recomendado, um jogador com muita qualidade. Diz que o problema dele era até mais com a noite do que em relação à bola. Quem nunca, né? Vamos julgar? Dá pra jogar, Assim, não. agora mesmo, se você perde um Jaderson, por exemplo, você tem mais peça de reposição. Então não faz tanta falta assim. O Lenilson acha, ele fala da queda que teve depois da troca de treinador, mas pra ele a evolução está sendo nítida e que ele vê mais potencial nesse Remo do Antônio Oliveira do que no do Daniel Paulista. E ele até... fala que ataque, né? Cara, Marrone, Pedro Rocha e Davó, e a gente falou da dificuldade do Coritiba ofensivamente. O Coritiba não tem nenhum desses três jogadores, ou da qualidade desses três caras. Com capacidade de conduzir bola, de puxar uma transição, de ter essa velocidade. O Davó é abaixo dos outros dois. Concordo. Mas, mas assim, bem, dependendo Marrone, do que você Pedro quer pro Rocha, jogo... Marrone e Pedro Rocha É do reserva, que é o Janderson, né? Então, assim, eu até, na minha cabeça... Claro, e o Adailton fica onde nessa história? Saiu, não saiu? Ah, saiu do Remo, o Adailton? Eu até vou procurar cara, aqui. É importante confirmar. Mas enfim, aí logicamente o Davó ganha essa vaga. Mas assim, pra ser um cara de transição, um cara de contra-ataque, um cara de condução de bola, o Davó faz muito sentido nesse time do Remo. Como um centroavante mesmo. E não é um centroavante de origem, né? Mas mesmo como centroavante. Até cita de novo o jogo contra o Atlético Paranaense. Tem o Viseu, Que a torcida não gosta. Pois é, então. Mas assim, até citar de novo o jogo contra o Atlético Paranaense. O Adailton saiu pro Japão, tá? Foi jogar no Japão, muito bem. Volta, então assim, pois é. Então assim, o Davó, nesse jogo contra o Atlético Paranaense, é um cara que entra e o Remo ganha uma transição impressionante. Ganha um contra-ataque impressionante. É um cara de muito potencial em velocidade. A gente trouxe a análise do Davó. Trouxemos a análise do Davó. O pessoal tá lembrando aqui que o Marcelo Rangel também tava, tá? Pois é, cara. Na série esse ano passado. É mesmo. E é bom citar o Marcelo Rangel, porque ele tá fazendo um campeonato espetacular, cara. Inclusive... Toda análise que a gente faz... goleiro, né? Toda análise que a gente faz aqui no Remo, no canal, ele é o destaque. Inclusive, dos destaques. Né? Já dando um spoilerzinho, a gente vai fazer a seleção do primeiro turno aqui. E o Rangel a gente não tinha colocado a princípio, mas o crescimento dele na competição foi muito bom. Sim. Porque o Matheus Albino, que era um dos grandes destaques do CRB, caiu de produção. A gente puxou o Rangel pra lista pra ser um dos 3 possíveis goleiros ali, já dando um spoilerzinho, porque ele veio fazendo uma competição muito boa. Assim, é um Remo legal e me parece, entre esses times desse bolo de meio de tabela, o time que mais está preparado, não só pelo investimento no mercado, pelas boas contratações, mas por um trabalho que começa a engrenar com o Antônio Oliveira. É o time que melhor se reforçou. E até tá atrás da Chapecoense, pode passar nessa rodada, né? Mas disparado o time que melhor montou esse elenco. Mas por isso que eu não consigo levar tão a sério Sábio assim, também é remanescente. essa comparação entre a possibilidade do Antônio Oliveira fazer um trabalho melhor que o Daniel Paulista. Cara, sim. O elenco que o Antônio Oliveira tem agora é bem superior. Ele é superior. É superior que o Daniel tinha no início do campeonato. Então, os reforços muito pontuais, é difícil fazer essa comparação. Eu acho que o trabalho do Daniel era fantástico. Inclusive, o Honoris Carione aqui comentou que o Daniel Paulista deve chorar no banho agora, porque daí foi pro esporte. Foi uma bomba lá no esporte. Enfim, que daí a gente não tem que questionar sobre as decisões dele e paciência. Mas o Remo tem condições plenas de subir e o esporte já tá, né, praticamente rebaixado. Praticamente eu tô sendo bem bondoso. Gente boa, né? Enfim, mas eu acho difícil fazer esse comparativo entre os dois treinadores, porque o time do Antônio Oliveira é melhor. E aí você pega Cuiabá, papel, né? Vila Nova, Criciúma, CRB, Atlético Paranaense e Avaí. É muito fácil de falar que entre esses times os 2 melhores elencos são o do Remo e do Atlético Paranaense, né? Só que o Remo tem entregado, tem colocado, tem conseguido pontos, né? Tem justificado. Os caras, o Pedro Rocha tem feito uma das grandes Série Bs e uma das boas temporadas na carreira. O Cantígio chega muito bem. O Remo tem tido nesses caras que chegaram qualidade. O Atlético, no entanto, nem tanto.